Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vozes Negras. Aqui vamos falar sobre a saúde da população negra, promovendo a educação permanente e fortalecendo diálogos essenciais entre a academia e a comunidade. Hoje tenho o prazer de apresentar vocês e ouvir no nosso podcast Vozes Negras a socióloga Nina Folla, uma mulher preta grandiosa. Eu acompanho ela só pelas redes sociais. Conheci ela no curso da saúde da população negra do município de Porto Alegre e fiquei apaixonada por ti, pela aquela tua cantoria, toda aquela tua articulação. Meu Deus, que mulher é essa inteligente? Nina, a palavra é toda tua, o espaço é todo teu, é nosso. Sim, obrigada. O enriquecimento vai ser nosso, mas, olha, eu quero te dizer que eu te admiro muito, tá? Obrigada. Bora falar e te apresentar. Obrigada por essa introdução, obrigada por esse convite, né? Eu sou Nina Folla, sou filha do Pedro, da Eunice, um casal nascido ali no Menino Deus, na Porto Alegre Negra dos anos 30. E sou mãe da Ariete e do Malik, um casal nascido no Rio de Janeiro. Ó. Então, eu sou uma mulher porto-alegrense que cresceu em roda de samba e de batuque. Eu sou uma mulher que viveu sempre essa Porto Alegre negra. Meu pai era filho de mãe de santo e eles eram sambistas. E meu pai também era sindicalista. É importante falar a história dele porque me localiza muito diferente do que tu te localizou, né? Eu sempre tive dentro de casa discussão racial, assim. Sempre tive a informação deles dizendo, olha, vocês são mulheres negras, vocês precisam estudar muito, vocês, enfim, né? Aquele direcionamento, né? E o esforço deles de tirar a lógica do trabalho doméstico, enfim, o caminho para fazer, para, né, trabalhar em casa de família ou coisas do gênero. E isso dá para a gente muito cedo, né? E para mim me deu muito cedo a vontade a predisposição mesmo de estar em movimento social. As minhas irmãs não têm essa militância como eu tenho. Elas têm a fala, mas elas não têm a ação como eu tenho. Quem ficou com isso fui eu. Eu sou a mais nova de 4 irmãs. Então, desde os 19 anos, eu entrei no movimento negro unificado e ia para aquelas reuniões bem guriazinha, assim, ouvia aquilo, tantas informações, né, tantas coisas que o movimento negro já elaborou na década de 90. Eu tenho 52 anos, acabei de fazer, sou de novembro. Também. Então, somos né? E muito cedo, né? Antes mesmo... E aí, junto com isso, a gente tem a efervescência do Partido dos Trabalhadores, daquele pensamento de esquerda na cidade de Porto Alegre. Isso é importante dizer porque eu me colei com algumas pessoas e me colei com a política, né? Com o movimento social político, essa elaboração política sobre políticas para o povo preto. Então, assim, quando se começou a pensar políticas públicas para as pessoas negras, eu já estava ali, né? E várias coisas. Tudo que eu sei hoje, eu debito na minha trajetória com o movimento social negro. Hoje, eu dou esse carteiraço de socióloga, né? Doutoranda em sociologia, mas eu entrei na universidade em 2012, né? Então, tem um salto ali né, de 92, vamos dizer assim, para 2012. Porque eu também nem me percebia na universidade. Fiz muitas coisas, a capoeira entrou depois como uma atividade. Então, eu sempre fui uma mulher da cultura, militava através da cultura, com a linguagem da arte e da cultura, o movimento negro, né? Então, fazia projetos sociais, aí entrei para ONGs, depois
fundei ONGs, então tem toda uma trajetória ali que vai modelando essa ideia, vai constituindo essa ideia de mulher negra, né? Que é indissociável. Que era... E engraçado que o movimento com mulheres negras, eu só faço isso com consciência e com vontade, não é com vontade, mas com incisivamente em 2015, quando eu fundo o coletivo Atino Quer, que é sobre pensamento de mulheres negras, que não é um movimento de mulheres negras assim em prol de políticas públicas, mas é um movimento de mulheres negras que estão dentro da universidade, que precisam fortalecer outras mulheres negras, né? Para permanecer, para galgar a vida acadêmica, inclusive a vida docente, né? De ser professoras universitárias. Porque eu já sabia desse panorama racista que a gente tem de não termos professores negros na universidade, a formação para diversas matérias, disciplinas, não tratam a questão racial. E aí, quando eu estou lá no Rio de Janeiro, que nos anos 2000, no início da década de 2000, eu vou para o Rio de Janeiro tentar carreira artística e volto mãe. Uma arte. Uma arte. Exatamente. Mas quando eu... Tu falei a piada, até perdi o fio da meada. Mas, isso. Eu lá no Rio de Janeiro eu conheço a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Foi quando eu chego na saúde, né? E aquele nome enorme, e mãe de santo, e pai de santo, gente do santo falando de saúde, dialogando com o SUS, né? 2007, isso foi a primeira vez. Eu já tinha passado por alguma situação ali com a CEMUM, no início dos anos 2000, mas isso ainda não tinha me pego, assim, né? Saúde da população negra como uma questão, né? E com o povo de terreiro, sim, eu começo e militei muito de 2007 a 2017, efetivamente coordenando grupos, fazendo eventos, sendo membra do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde, pela Renafro. E aí, sim, elaborando e pensando saúde da população negra, bem a partir... eu não sou da área médica, nunca fui, mas bem a partir da questão sociológica mesmo, né? O que o racismo interfere na vulnerabilidade da vida, né? Da morte, da possibilidade da morte, a possibilidade de não acesso à saúde na população negra. E é um campo incrível. Não é o meu objeto de pesquisa na universidade, né? Não consegui dar conta disso, né? Porque eu ainda acho que tenho coisas antes na sociologia para dar conta, que era o que eu estava explicando antes, em off, que é dizer para esse lugar de produção do racismo, que é a universidade, né? Que é o lugar, né? Que se produziu muitas teorias raciais. Dizer que a gente, principalmente dentro do terreiro, dentro das comunidades negras, a gente, muito pelo contrário, né? A gente produz vida. Que, inclusive, a gente pode ser orientadores do sistema de saúde, com a produção de vida. E eu não estou falando de feitiço, não estou falando de coisas assim. Eu estou falando de sociabilidade mesmo. Informações. Sim, de sociabilidade, de visualização do outro, de humanização. Não estou falando de unguento, não estou falando daquilo que eles também gostam de estereotipar a gente, da magia. Uhum. Sim. Não estou falando disso. Porque a Renata falava sobre isso, né? Por exemplo, eu me lembro muito bem, uma das primeiras vezes que eu falei assim nessas coisas foi já aqui. Eu voltei para o Rio Grande do Sul em 2010 e numa reunião, até escrevi um artigo com ela, com uma enfermeira, esqueci o nome dela agora. Um dos primeiros artigos que eu escrevi, assim, e
que eu impactei muito ela, foi lá num posto de saúde, lá no Morro da Cruz. E aí vem aquele papo, né? Ai, porque a gente tem que... Tu falou da sífilis, me lembrei também, porque falava muito da sífilis gestacional. Porque as mulheres aqui têm muita sífilis e as meninas, essa gravidez precoce, a gente precisa, porque elas só sabem fazer filho. E aí, por mais que esse discurso não fale de raça, tu vai sentindo que a pessoa está falando das meninas negras. Tu vai, né? A gente, como mulher negra, né, que está atenta a isso, tu vai sentindo. E aí tu vai pensando, essa mulher atendendo essa menina negra, e o que ela vai dizendo para essa menina, que faz com que essa menina não tenha nenhuma empatia, vamos dizer assim, com o que está sendo dito. E aí eu fiquei pensando, mas como que a gente efetiva esse diálogo do profissional de saúde com uma menina, mulher de traficante do Morro da Cruz, por exemplo? Porque ela parecia uma freira falando, sabe? Daqui a pouco parecia... A mulher se transformou. Ai, porque tem pena. E aí, assim, pena não, né, amiga? Daí eu disse para ela, olha só, a prática do terreiro é o seguinte, uma mulher de terreiro que está conectada com o terreiro, de fato, né? Que ela não é cliente, que ela não está ali só, ela é uma mulher de terreiro. Se ela desconfia que ela está grávida, ela vai no terreiro conversar com as entidades de confiança dela. E sabe o que vai acontecer? O terreiro vai abraçar essa gravidez. Pode ser romântico isso, mas não é. É um outro tipo. Ninguém vai ralhar com ela porque ela ficou grávida, né? Vai ter um acolhimento. E mais, né? Uma decisão sobre como gerir essa criança. Se gerir, né? Vai ter uma decisão, mas Sim. não vai ser uma decisão particular, não vai ser uma ordem, né? Vai ser um acolhimento, vai ser uma conversa, né? E que a ideia ali não é a entidade, porque tá tudo errado, tu errou, foi pecado. Ou tu tem que abortar. Tu não devia, né? Ou não, tu não devia dar. Isso. Sabe dar, agora que aguenta. Não tem esse tipo, não é esse diálogo. Sabe por quê? E aí eu falei, sabe por quê? Que Yansan transou com todo mundo. Porque as mulheres não são santas. Elas não ficaram grávidas do Espírito Santo. As orixás não têm isso. Tem sexualidade. Sexualidade é importante na vida de qualquer um. Então, é um outro paradigma de pensar essa humanidade negra. Ela detestou, claro, o que eu disse. Disse que eu estava protegendo, que eu estava legitimando a gravidez na adolescência. Não estou dizendo Romantizando, isso. Romantizando. Não é isso. É essa conversa que deve ser de um outro lugar. Não um lugar de pena, não um lugar de acusação. Né? Porque já está lá no morro, já está vivendo várias opressões, entendeu? E como é que a gente lida com isso, né? E aí eu não posso acreditar que só as mulheres negras podem fazer isso com as outras mulheres negras, entende? E aí a gente começa a falar sobre saúde da população negra, né? E qual é o gradiente, né? Qual é o limite de dizer que eu sou sã e tu não é? Uhum. Diante da vida que a gente já viveu, né, gurias? Que a gente já viveu. Sim, Muito. sim, muito. E a gente, daqui a pouco, se depara com uma coisa que tu viu que é traumatizante pra ti. Que tu nem estava ligada nisso. Vou contar um exemplo, que é ridículo. Mas é meu, assim. Eu fiz uma... Também sou artista, sou cantora, né? Ainda tô me apresentando, né? Porque eu sempre fui artista e, na verdade, a gente vai desenhando vários caminhos para sobreviver, né? E a sociologia é um deles, mas eu gosto de sociologia. Mas eu sou artista, sou cantora, sou percussionista. E eu fiz um projeto muito lindo durante a pandemia, chamado Yalodê. Indico para todo mundo, tem lá no YouTube. E eu e mais 3 outras cantoras, Glau Barros, Loma Pereira e Mariette Fialho. E a gente fez uma turnezinha, uma turnê de 5 ou 6 cidades, pelo Sesc, no interior do Rio Grande do Sul. Numa das cidades, o Sesc promoveu, assim, fez uma divulgação com a nossa cara e tal.
E, se não me engano, é Camaquã. E aí a Glau Barros adora fazer compras. E aí a gente foi para as lojas de maquiagem de Camaquã. Chegamos numa loja de maquiagem e eu assim já... Né? Não, e eu assim, né? Ai, detesto escolher coisas, detesto ficar em loja dizendo pra Glau, ranzinhos assim. E ela, não, vamos se divertir, aquela coisa, né? Quando a gente entra, as mulheres nos reconheceram. Ali. E fomos tratadas que nem boneca na loja. Guria, como eu me diverti naquele lugar. Como eu gostei de estar ali. Daqui a pouco eu disse, meu Deus, como eu gosto de fazer isso. Mas sabe por que eu não gosto de fazer isso em outros lugares? Porque eu sou suspeita. Eu não posso mexer na maquiagem. Não é? Não é? Não é que a gente fica toda se espiando. Ai, agora daqui a pouco... Ai, se eu mexer nisso aqui, vão achar que eu tô roubando. Isso. Ai, a minha sacola... É verdade. Não tem lugar para guardar essa sacola, para eu mexer com tranquilidade. Ai, não, já achei. Ah, vou levar, nem vou escolher mais. Nós ficamos 2 horas. Exatamente, gente. Acho que não isso é trauma. Isso é trauma. Não tem, eu acho que não tem mulher preta que não passou. Não tem isso. Que não passou por isso em algum momento. Eita, vamos entrar na Boticário. E aí eu acho que eu não gosto de fazer compra porque eu não gosto de fazer compra. Não é porque é um lugar violento. Olha que loucura isso. Loucura. Essas somos nós. Tá, eu vou dar um exemplo. Vou me atravessar na fala da Nina aqui, tipo assim... Fui no Shopping Bourbon a semana passada almoçar com um amigo meu que fazia tempo que a gente não se via. Vamos almoçar. Aí tem bem na entrada do Bourbon da CIS Brasil tem uma loja de semijoias, tá? E eu sou muito... Bom, sou bem discreta, já tem como vocês... Somos! Eu só não estou com umas tranças parecidas com as tuas. Eu sou... Aqueles que me conhecem sempre, né? Gente, eu achei um anel, só que era diferente desse, que eu achei lindo aquele anel. E tipo assim, ó, eu vou me dar de presente. Uhum. E entrou, tipo assim, ela, ok, né? Agiu, uma mulher trans, uma loira linda, maravilhosa, e nós nem aí, tipo assim, o povo tá olhando coisa e tal, mas ela entrou tão natural naquela loja, dizendo assim, aquele anel ali que tá na vitrine. E eu já fiquei com esse constrangimento, tipo assim, se eu chegar ali naquele anel e pegar o anel para experimentar... Não. Já, o alarme já toca. Como é que vão? Foi a primeira coisa que passou. Ela entrou muito natural e foi até a recepção e mexeu no outro ali, tipo, eu ia dizer um palavrão agora, e eu pensei assim, ó, eu vou pegar o anel e vou experimentar, porque como eu tenho, meu dedo é 21, tá? Eu tenho a mão bem grossinha. Eu digo, mas se eu pegar... Vou achar que eu tô levando. Não. Vou achar que eu tô roubando. E não, esse pensamento, esse é um alerta sempre. É um alerta sempre. E tipo assim... é como ela disse, tipo, na loja de maquiagem, que dia ela saiu. Comprei muitas coisas e tenho vontade de voltar naquela loja. E aí, tá, voltando assim, pra saúde, né? E pra sociologia, que eu acho que é legal, assim, eu acho que em algum momento vou me dedicar a isso. Eu começo, aí tu volta para tua família, né? Aí teus tios têm problema com alcoolismo, aí né, são diabéticos, morreu cego, maluco, irarará, né? E aí tu começa a perceber que todas essas problemáticas realmente se relacionam com racismo. A gente pode dizer, não, mas vai dizer que as pessoas são loucas, são assim, porque, né, essas doenças existem em outras pessoas que não sofrem racismo, sim. Mas poderia ser diferente se não houvesse racismo. Eu começo na minha empiria de observar, poderia ser diferente, as trajetórias de vida mesmo, né? Por exemplo, meu pai era um homem artista também, nunca pôde ser artista, né? Ele era naturalmente um artista também. E ele era um revoltado, entende? E como é que a gente dá escape e continua vivendo com esse tipo de coisa? Né? Se não é através do álcool, do abuso de drogas, enfim. Coisas assim que começou a me chamar a atenção, né? Sobre a sociopatia, né? O que socialmente gera doença em nós, né? E eu sou diabética, por exemplo. Mãe e pai diabético.
Mas eu adquiri a diabetes muito antes dos meus pais. E morro de medo que meu filho, que viveu a gravidez com diabetes junto comigo, né? Também vire um diabético, né? E por hoje eu fico pensando, é uma doença bioquímica? Sim, é o sangue. Mas o quanto esse estresse secularmente vivido não proporciona isso, né? Quanto essas agruras. Hoje mesmo eu estava fazendo meu trabalho, eu tenho um trabalho artístico que eu estou fazendo experimentações corporais e tal. E me emocionei demais porque eu simulei a trajetória no navio, né? Posições. Gente, isso é de uma dor, isso vem uma dor de dentro da gente, porque a gente nunca vai... Já te imaginou teu corpo viajando 3 meses num tombeiro? É horrível. E o quanto isso ainda reverbera na gente, né? Então, penso que a saúde da população negra ela é vulnerabilizada pelo presente, mas pelo isso que a gente carrega de passado. Sabe? Com certeza. Eu vou só dar mais uma contribuição, daí não vou mais atravessar mais. Mais uma. Tipo, há uns 3 anos atrás, eu tive na Barra do Ribeiro, tá? Naquela fazenda que você já deve ter ouvido falar, que eu acho que é Barba Negra. Que é uma fazenda que Nunca fui na Barra do Ribeiro, mas tenho vontade de conhecer. Hoje eu não sei, depois de todas as enchentes, como é que estava, mas um lugar muito lindo, tipo assim, para te passar um final de semana, tinha cabanas na beira do rio, coisa e tal. E eu tive o prazer, através de um casal de amigos nossos, de conhecermos a fazenda Barba Negra, que era uma fazenda que mantinha os escravos, tá? Então, aquilo ali, a Borregar, que era a empresa, tá? De celulose. De celulose que mantinha aquilo. Então, virou um ponto turístico. Então, eu tive em lugares, Cris, ali dentro daquela fazenda. Tem até fotos que em outro momento eu posso compartilhar com vocês, que o meu marido tirou da minha mãe ainda era viva, né? Foi, acho que um dos últimos passeios que a gente foi, né? Com a mãe. E aí tinha a Casa Grande, mantida tanto como ela era, cara, a Casa Grande. E tinha o porão. E aí tinha um funcionário que contava a história do porão, tá? De quando os escravos eram... Numa boa. Contava numa boa. Numa boa, tá? Os escravos eram colocados naquele porão, eram amontoados. Então, eu entrei naquele porão, tinha, sim, tudo muito bem conservado, até os locais onde eles ficavam acorrentados, as correntes muito bem conservadas. Minha mãe não teve condições de... Na verdade, ela não quis entrar, porque como ela era cadeirante, meu marido, não, eu te levo ali, vó, quem sabe a senhora vem cá ver o lugar onde os escravos moravam. Ela disse para mim, não quero ver essas coisas ruins. Mas eu fui uma pessoa muito humilde. Eu sou filha de pai e mãe analfabeto, somos entre 7 filhos e eu sou a 4ª dentro de uma universidade. Minha mãe não quis entrar dentro daquele lugar. Era um lugar assustador. Quando tu via os cantos, que os escravos, segundo contava o guia turístico, que eles colocavam ali amontoado, até porque o próprio calor humano a ajudar a esquentar a casa do senhorzinho. Imagina. Né? É muito doloroso. Caracas, é muito doloroso. E aquelas janelinhas, tipo vitrô, tá? Tipo, cada canto, assim, tinha aquelas janelinhas tipo vitrô. Mas se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer essa fazenda, não sei como é que ela está agora após enchente, tá? Essa casa ainda existe lá. Até os portões de moderno que colocaram na casa foi uma piscina, que eu acho que alguém fazia, tipo, de repente, ponto turístico até para... Né? Botaram uma piscina. Sim, porque tem dono, isso é uma propriedade tem dono, privada. Mas a igreja ainda existe dentro da propriedade, né? Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora e tudo. Mas aquele porão é arrepiante. Aquele porão nunca mais saiu da minha mente. Sim, eu também tive uma experiência próxima a essa. Então, e essas experiências, elas trazem para nós, no hoje... elas trazem para nós no hoje o quanto é importante não é preservar esse sadismo branco, né? Mas é fazer uma compreensão da nossa história,
Quando tu diz, eu tô engatinhando sobre isso, mas os sentimentos estão ali, né? Os sentimentos estão ali. E não é à toa que tu é imbuída a pensar de uma maneira mais geral a saúde da população negra. Para variar, nós temos umas propostas muito mais complexas. E não é à toa que eles não querem muito, né? A gente tem, às vezes, uns aliados brancos, né? Mas, de uma maneira geral, não é à toa que eles não querem que a gente esteja nos lugares de produção do conhecimento, né? Porque a gente traz uma complexidade muito grande, né? Porque está já acomodado, está tudo tão arrumadinho aqui, né? Para que mexer? Para que mexer nisso, né? Afinal de contas, que coisa é essa de saúde da população negra? Não, e é muito engraçado, porque toda essa minha trajetória, me mudei de casa, me mudei em 2021 e fui para o posto. E aí tinha um enfermeiro lá, bem simpático, falante. Daqui a pouco ele, não sei de onde, ele veio com a história de saúde da população negra. E agora tem esse papo, né? De saúde da população negra. E eu, oi, né? Oi, o que tu vai falar? É mesmo. Aí me fiz de louca. Pra ver o que... eu não sou muito dessas coisas, porque não sei o quê. Então, a gente tem ainda muito, né, o que falar. A gente precisa muito falar sobre isso. Muito dizer que tudo que ele aprendeu na enfermagem, né? Eu estou sabendo, ontem eu fui na Escola de Saúde Pública, estou sabendo que já tem umas inserções mais, né? Mas ele já era também um homem de meia idade. Tudo que ele aprendeu, em nenhum momento essas coisas eram consideradas, né? Que havia uma diferença. E que há diferença. Todo mundo é assim, tem uma, como é que a gente diz isso? Tem uma falsidade nos discursos universais, assim, né? Tem uma falsidade de dizer, nós somos todos iguais, mas assim, o racista não nos trata igual, não somos igual. E esse subtexto, esse texto que não é dito, ele para nós é muito explícito, né? Ele é evidente, né? Por que ele falou da saúde da população negra para mim, né? Por que ele não falou de saúde da população negra para uma pessoa branca? Eu acho que não falou, né? Talvez, ou só se a pessoa branca falou, assim. Mas o que eu quero provocar com isso é que a gente precisa ampliar os conhecimentos. A gente tem pessoas nossas morrendo por mortes evitáveis. E aí, no contexto do hospital, eu sou usuária do SUS. E eu sou de um hospital, né? Eu faço todo o meu tratamento ginecológico num hospital, também 100% SUS. E na época que a gente estava na Renafro, a gente fez uma discussão muito séria, por exemplo, a partir da saúde da população negra, sobre o espaço religioso dentro do hospital, por exemplo. A circulação de religiosos dentro do hospital e a possibilidade da diversidade religiosa dentro do hospital. E um momento, enquanto a gente estava ativo naquele movimento, até tinha. Mas é só a gente dar uma recuada, dar uma descansada que aqui. Isso tudo desmorona. Parece que isso não se consiste, né? E o que seria isso, se não uma perspectiva racista de graças a Deus eu não estou mais aqui para cobrar e a gente não precisa fazer. Mas a gente sabe quem perdura nos espaços religiosos de um hospital. Sim, clamo para que tenha nas universidades uma cadeira voltada só para a saúde da população. Obrigatória. Né? Obrigatória, não é eletivas. Não. Obrigatória. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido nenhum. Ontem mesmo eu estava no seminário de saúde da população negra do município. Enfim, esse papo está muito presente na minha mente. E por quê? Do lugar onde eu penso saúde da população negra é a afro-religiosidade. A religiosidade afro-indígena, né? Porque a gente não pode esquecer que tudo que tem produzido aqui no Brasil das religiões de matrizes africanas, ela tem interlocução direta com conhecimentos indígenas, né? O que a gente fala dentro da religião, assim? Quando vieram os primeiros negros aqui, eles entenderam logo que tinha outro grupo
que era do local, né? E que eram os indígenas, né? E essa relação nunca foi uma relação, por exemplo, de poder. E, por óbvio, para manter as nossas coisas, teve que ter essa conversa. Tipo, lá na minha terra tem orô. Essa é a palavra nigeriana para uma planta. E aí, aqui, eu já ouvi orô ser chamado de alumã. Com certeza, isso é uma palavra que pode ser indígena, né? Então, assim, quem descobriu o quê, né? Como foi essa interlocução? E realmente foi, né? E realmente houve essa mutação, esse amalgamento. E por que eu estou falando isso? Porque a gente ficou também muito responsável pelas nossas vidas, né? Os nossos antepassados, negros e indígenas, ficaram muito responsáveis pelas próximas... E também pelas vidas dos patrões e das patroas, porque chegava uma hora que médico não resolvia, né? Exato. Uhum. Olha a importância, então, que tem, né, as religiosidades afro-indígenas na saúde dessa população, né? Porque a saúde, da perspectiva do terreiro, ela não é medicinal, né? Ela não é assim, eu tô com dor de cabeça, chá de alecrim. Uhum. Sim. Não é nesse sentido, né? Vamos... se isso vai para uma consulta de preto velho, por exemplo, ele vai fazer toda uma interlocução contigo sobre vários hábitos teus. Hábitos alimentares, enfim, e hábitos de vida. Está trabalhando muito, só pensa... Tem que pensar em outras coisas, tem que parar de maldizer as pessoas... É comportamental também, né? E é espiritual, tem que ficar mais... Né? A última vez eu ouvi, tu tem que buscar leveza. Olha que coisa mais filosófica e terapêutica isso. Tem que buscar leveza. Tu leva as coisas muito profundamente. Isso não te faz bem. Então, é um outro tratar esse humano. É um humano complexo. Né? É um humano inteiro. Não é só dor de cabeça. Né? Não é só dor na unha. Não é unha encravada. Né? Isso é holística, isso é não sei o quê. A gente vai ter que se desfazer. Eu acho que a provocação que a política dá, ela é muito profunda em relação a isso. E a gente precisa caminhar um bom bocado para que essa saúde da população negra veja os corpos negros, mas veja ele nessa complexidade também. E eu não estou dizendo que os outros corpos não tenham, né? Sim. Só que isso é uma sabedoria nossa. Não tem essa... Né? Se essa sabedoria se perdeu, né? Porque é isso, o problema é a gente achar que uma sabedoria é maior do que a outra. Né? E o que a medicina diz, né? Que outros saberes não são medicina. Tudo bem, pode não ser medicina, mas promovem saúde, promovem. Com toda certeza. Com toda certeza, Nina. Isso aí. Então, a gente está aqui fragilizando conceitos, né? Fragilizando conceitos. Não é medicina? Não é, pode não ser. Uma consulta com o vovô preto velho não é medicina. Não é. Não é uma terapia, não é. Mas que há uma cura... Exato. De alguma forma? Sim. 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 Tem. E aí é disso que a gente está falando. A gente está falando de saúde. Sim. Né? Na busca pela saúde. Então, eu acho que a gente, quando a gente se coloca para falar de saúde da população negra, a gente se coloca por um universo novo, né? Um universo a se descobrir, a se organizar, né? E eu fico tão feliz porque na época de 2000, eu ia muito para Brasília em 2012, acho que antes. Em 2012 eu entrei na universidade, mas eu acho que foi 2012. Isso, eu virei do comitê 2012, 13 e 14. E aí, os debates lá no comitê técnico, ele era dessa profundidade, assim, né? O que a gente tem que elaborar? E lá naquela época, a gente tinha poucas pessoas falando sobre isso. E que bom que hoje eu encontro muitas pessoas falando. Que bom que hoje eu estou aqui te conhecendo. Isso, olha... A riqueza é para todos, mas eu que estou aqui com meu coração aqui, ó, o que falar diante dessa grandeza de mulher, né? Nada, mas a grandiosidade ela veio desse caminhar, sim, né? Muita vivência, muito estudo.
E quando eu entrei na universidade, as IAs diziam para mim assim, da rede: minha filha, nós não estudamos, mas nós estaremos lá contigo, né? Então, assim, também me botaram essa responsabilidade. Olha, foi difícil. Tu fica muito nervosa, porque tu sabe que tu tá... E tu também, acho que já pensou sobre isso, tu tá fazendo o teu trabalho, mas o teu trabalho não é só para ti. Não. Não é só para teus filhos. Não. É para muita gente. Exato. Tá produzindo para muita gente. E mais, consciência negra, saúde da população negra, não é somente um problema das pessoas negras, uma ideia somente para as pessoas negras. Consciência negra é entender o racismo e, para as pessoas que não são negras, entender essa consciência de que existe o racismo, como as pessoas estão nesse mundo. Então, a saúde da população negra é para os profissionais brancos entender essa diferença e fazer o seu trabalho de uma melhor forma. Se é que o juramento de atender a todos, sem distinção, é verdadeiro. Nina, e como é que tu vê esse negócio da interseccionalidade, de raça e gênero? Como é que isso afeta na saúde da população? Então, né, Angela Davis, né, que é uma filósofa, ela tem um poder de síntese muito grande. E, às vezes, a gente pega a frase dela como quando uma mulher se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Se a gente não se dedicar um pouco a essa frase, a gente pode banalizar ela. Mas a Angela Davis tem outras frases muito importantes, e uma delas é: com o capitalismo sempre haverá racismo. Ela entende que o processo de escravização, que a gente chama de moderno, né, que transformou o mundo feudal no mundo industrial, né, transformou os corpos negros em commodities, né? Transformou a gente em coisa e comercializou. Então, portanto, ali se institui uma das melhores máquinas capitalistas, que foi a escravização de pessoas para trabalho, né, escravizado e muito lucro. Sim. Né? Então, a lógica do lucro, ela começa ali, né? Diante da superexploração. As feministas negras norte-americanas também dizem que o movimento feminista branco luta por uma questão que as mulheres negras nunca lutaram, que é a igualdade de trabalho, porque era corpo para trabalhar na lavoura, ia todo mundo, ia mulher, homem, criança. A gente era tratado como... Continua essa coisa que tinha um gênero para ser explorado sexualmente, né? Um corpo para ser explorado, e depois, né, com o racismo científico, explorado para experiências, né, da medicina, né? A gente sabe que as mulheres, nesse caminhar, passaram por coisas terríveis, né, de experimentos da medicina, né? A própria sífilis, enfim... várias coisas, né, que a gente sabe que se praticava contra as mulheres sem anestesia, enfim. Não, acho que não cabe aqui também falar. Então, eu acho que quando começa esse tipo de experimentação e de diferenciação do corpo feminino para o corpo masculino para o trabalho, né, que os homens... E aí, quando a gente termina... Quando a Inglaterra rompe o tráfico negreiro nas suas colônias e no Atlântico ali, como é que o escravagista começa a criar a estrutura para continuar tendo muitos escravos, né? Pega os homens negros e faz eles reproduzirem... Cruzarem. Isso, cruzarem. Essa é a palavra da linguagem veterinária, vamos dizer assim, né? Com as mulheres. E aí, esse corpo de mulher começa a ter também uma função mercantil, capitalista. Olha só. E aí, esse corpo é super explorado. 10, 15, 20 filhos. Porque o homem, até os 60, 70 anos, está ali produzindo sêmen, mas as mulheres têm o seu prazo. E essa lógica de superexploração do corpo da mulher faz uma diferença hoje em nós, né?
Porque hoje a gente, como mulher negra, tem que dizer o tempo todo que a gente não é esse objeto sexual. Sabe disso? Sim. E a gente tem filhas? 2. 2 filhos. 2 filhos. É. E aí tem que dizer para eles isso, que as mulheres não são só um corpo para ser explorado. E para as filhas, eu tenho um casal, para a filha tu tem que dizer que o mundo olha ela assim e que ela tem que dizer o tempo todo que não é isso. Né? A gente... Então, eu me lembro uma consulta ginecológica que eu fui e a minha irmã disse, eu adorei aquela coisa. Cheguei lá, um doutor, um homem branco enorme, bonito, um doutor bonito. Eu nunca tive esse problema de ir em ginecologista homem. É médico, eu sempre fui mais liberta, assim, com o corpo. Era capoeirista, tinha uma outra relação. E aí, eu tinha umas dores pélvicas. E aí, eu disse, doutor, eu tenho umas dores, assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, ele fez o exame, não sei o quê. Eu não sei, nem me lembro mais o que aconteceu, mas eu me lembro de uma fala dele. Ele disse, eu meti esses 2 dedos aqui, ó. Tu que transa com o negrão, porque eu era casada naquela época. Tu que transa com o negão, que é pausudo. Que violência. Tu entende? No final da consulta. Deve ser por isso, né? Porque ele deve meter brabo ali. Sabe? Daqui a pouco saiu um monstro falando assim. Daí tu fica assim, ó. Né? Deve ser por isso que tu sente dor. Tararara. Porque tu é preto e tu é casado com... Com o negão. Que pausudo. Que é dito como um animal. Tido como um animal. E aí ele não tinha o que fazer. E eu acho que a interseccionalidade está aí. Ainda. Minha filha tem 19 anos, eu me lembro das falas da enfermeira. Tá gritando por quê? Na hora de dar não gritou, né? Essa coisa da violência obstétrica. Então, eu acho que a gente está nesse lugar ainda. A gente ainda não saiu desse lugar ainda para o olhar médico. E a gente não saiu desse lugar porque os médicos, né? O povo da saúde ainda não consegue humanizar esse corpo. Esse corpo que serve para servir. Tu tá na loja, sempre tem alguém te pergunta onde as coisas. Não, eu não trabalho aqui, né? Enfim, várias situações que cotidianamente tu vive tentando afirmar que tu não tá ali a serviço deles, né? Para servi-los. E tu não tá prestando serviço, tá ali consumindo como eles. Enfim, essas coisas parecem mimimi, mas dizem da construção cultural daquela pessoa. E, portanto, ela vai ser médica, ela pode ser gerente de banco, ela pode ser a dona do bar. Ela sempre vai te ver com esse mesmo lugar, né? Então, o lugar de mulher negra é um lugar de... Como é que diz grada quilomba, assim? Como é que é? Tem uma expressão que é muito ardente, eu vou dizer assim. Mas que é dessa violência mesmo, sabe? E que a gente tem que estar sempre nos dizendo também. Porque daqui a pouco essa coisa é tanto dita para nós que a gente tem que também dizer que não, que essa mentira é eles que contam para nós, não é mentira, né? Então, acho que a interseccionalidade ela é um conceito cunhado por mulheres negras e que ele deve ser levado muito a sério, inclusive nessa pauta saúde da população negra, que é esses 2 pilares, gênero e raça, eles andam juntos e objetificam as mulheres, sim, junto com uma pauta com outras mulheres, sim, junto com uma pauta com os homens negros. Ou todas as pessoas, homens e outros gêneros, né? Mas esse lugar, ele é casado, né? Ele é interseccional porque ele não se descola. Por mais que tu diga, eu sou primeiro mulher e depois negra, em algum momento isso não vai fazer nenhum sentido. Sim. Né? Sim. É isso que é a interseccionalidade. E não vai fazer sentido para a pessoa que te olha também. Vai ser sempre mulher negra. E a gente diz mulher negra, pode ser negra mulher, né? Mas o português não... É a língua que não registra isso, mas tanto faz uma coisa com a outra. Negrona, talvez, seja uma palavra que diga isso de uma vez só, né? Mas que bom ter essa tarde de conversa contigo.
E o racismo está presente em todos os momentos, dentro do hospital. Falando na parte da saúde, tá? Dentro do hospital. Eu, como enfermeira, às vezes as pessoas vão para falar com a enfermeira, que tem eu e mais uma colega. Sim, e tu nunca é a enfermeira. Não, eu estou sentada e minha colega do lado. As pessoas chegam e vão falar com a enfermeira. Tu é enfermeira? Eu fico... Daí eu tenho que me apresentar também. E a colega percebe isso? Se não verbaliza. Mas é impossível, né, não perceber. Tá. Porque a coisa é gritante, né? Gritante. É gritante. Sim. É muito gritante. Não, e às vezes tu diz, enfermeira é técnica, enfermagem, deve ter isso também. Não menosprezando as técnicas, cada um com o seu. Isso. Não é. Não é isso. Entendeu? Não é isso. É a coisa, é a hierarquia mesmo das coisas. Eu entendo isso. Eu entendo. É muito engraçado. Eu tenho uma irmã engenheira, né? Também é funcionária pública e ela diz muito isso. Eu quero falar com a engenheira. Ela, sim, pois não. Tu pode chamar a engenheira? Ela, sim. Aí ela diz que fica no sim. Até a pessoa... Tu é enfermeira? Enfermeira. Tu é engenheira? E a gente tira onda disso, mas isso é triste. Agora, fico pensando que isso é com o usuário, mas isso também é com os colegas. E é muito doido isso, porque... E olha, e vou dizer mais, né? O racismo, ele é tão perverso, ele é tão horroroso... que nós, pessoas negras, também não esperamos ser atendido por uma enfermeira negra. Pois então. Mas sabe que outro dia eu me fiz de louca. Há um tempo atrás, acho que foi ano passado, me fiz de louca. Quando foram procurar a enfermeira eu era a única preta e as outras 4 pessoas que estavam no mesmo ambiente eram brancas e eram técnicas. E a pessoa procurando enfermeira, ela foi, voltou. 3 vezes ela passou por mim e eu deixei. De propósito. Sim. Deixei de propósito. Sim, para a vergonha, né? A vergonha, ela é importante. Eu sofri um acidente, e aí falando de hospital, eu sofri um acidente traumático em casa, caí da escada, quebrei meu pé em 3 partes, meu tornozelo. E fui para o pronto-socorro, né? Fui muito bem atendida pela SAMU, fui para o pronto-socorro, muito bem atendida no pronto-socorro. Muito bem atendida, não. Foi assim, o cara, eu com o pé, assim... O pé tem esse ângulo aqui, né? Eu tava com ele assim, ó. Eu tava virado ele para 90 graus pro lado. E o médico ia me mandar de volta para casa. Com aquele pé assim, meio louco. Não, daí eu fiquei assim, meio atônita. Como é que eu vou voltar para casa? Né? Na cadeira de rodas, né? E como é que eu vou entrar dentro de casa, né? Porque degrau. E aí... Mudou, aí demorou. Acho que tu vai voltar para casa, não vou te dar outra. Demorou aquela troca de turno, né? 10 horas, sei lá que horas era aquilo, 11 horas da noite. E veio um outro médico, né? Um outro médico e diz, não, sem condição. Amanhã eu tô entrando nesse turno, amanhã no final do turno eu faço cirurgia aqui. A gente vai ter que colocar aqueles ferros, né? Para segurar teu pé e tal. Me explicou e disse, graças a Deus, né? E eu disse, não, Deus não, né? Porque a gente não tá sozinho, Deus também, mas eu ando junto com eles e eles... Eu já estava irritada, porque eu me acidentei de tarde, 2 horas da tarde, já estava lá 10 horas, com fome, com dor, e ninguém, né? E aquilo... E eu disse, a gente estava esperando esse médico aparecer para encaminhar. Fui muito bem atendida, depois foi para um hospital ali da Zona Leste, 100% SUS e tal. Por que eu estou falando isso? Porque lá no hospital tinham enfermeiras negras e brancas, né? E aí eu queria fazer o meu, né? A minha empatia com as enfermeiras negras. Aí eu não tive, né? Tipo, tu pode me ajudar, não sei o quê. Né? Tipo assim, não vamos botar raça aqui nessa discussão, sabe? E elas não disseram isso, mas Sim. Eu sou uma especialista de racismo, eu visualizo isso o tempo todo. E aí a conversa séria que eu tive que ter foi com uma enfermeira branca e, por óbvio, foi horrível. Assim. Então, é muito difícil isso, o racismo, ele engendra isso, ele impossibilita a gente avançar com rapidez nas coisas, sabe? Acho muito... É muito louco isso, porque, claro, né? Eu compreendo essa enfermeira que não quis fazer isso... Porque eu não sei da caminhada dela nessa trajetória que tu tá falando, né? Quantas vezes ela foi rejeitada, quantas vezes ela foi não sei o quê, quantas vezes ela tentou alguma coisa
Ou, enfim, quantas vezes ela tentou sair dessa história de racismo e não consegue sair. Porque, na verdade, né, Cris, é isso, né? Às vezes a gente tem que parar de falar sobre isso. Mas, como tu disse, ele está em todas as coisas. Em tudo. Em tudo. Sabe o que eu queria? Meu filho foi há 2 anos atrás, meu filho tinha 12 anos. Meu filho é enorme. Ele está com 1,80 m agora, com 15 anos. Mas Meu Deus. ele era grande já. E eu queria que ele fosse lá me visitar. E a regra do hospital era 13 anos. Né? Daí eu fui falar, eu queria um favorzinho teu. Ah, tá. Quando eu disse isso, eu acho que ela sentiu assim, queria, né? E ela não veio no turno dela, e aí eu fui falar com a outra. Disse, olha, eu quero muito ver meu filho, né? Então, que eu saia do hospital e veja. Não, ele não pode entrar. E aquilo foi um negócio. Eu disse, mas ele vai fazer. Eu me acidentei em julho, ele ia fazer 13 em outubro, sabe? Uma paciente, 20 dias no hospital. Eu estava 20 dias no hospital, tive uma crise depressiva dentro do hospital. Veio psicóloga do hospital falar comigo. Eu pedi para ver meu filho e ela não deixou. Porque faltava 3 meses para ele fazer 13 anos. E aí tu fica olhando, mas por que essa mulher não deixou eu ver meu filho? Né? Que loucura. É uma loucura. Não é uma loucura. E eu estava sozinha no quarto, não é um hospital grande, entende? Não era uma coisa assim que ia ser... Quando é um hospital com um quarto com 7 pessoas, sei lá, sabe? Sei lá. E aí tu fica assim, qual é o argumento que essa mulher não consegue ter um mínimo de empatia comigo? Empatia mesmo. Ela não consegue. Humanismo, empatia. Nada. 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 E a nossa conversa foi botando um acesso. Foi horrível, porque o acesso não deu certo. Sabe? Foi horrível. Foi dor, foi muitas dores ali. E eu acho que eu entendo que mecanicamente não é fácil lidar. Eu acho que a vida de hospital é isso. No segundo dia que eu estava lá, morreu uma senhora lá, né? Tinha ainda pacientes com Covid, né? Então, eu entendo que nessa dinâmica do trabalho que vira mecanizado, eu acho que tem um pouco uma coraça, né? Não sei, eu estou aqui analisando, como cientista social, ficando analisando, né, os grupos, né? Mas eu entendo que o profissional da saúde tem que se proteger. De fato. Né? Mas não quer dizer que a gente não possa ter empatia e humanismo. Exato. Sabe? De olhar no olho e ver um caso, assim, individual, né? Então, todo mundo sabia ali que eu estava fazendo doutorado, sabe? Eu já estava ali, eu fiquei 23 dias no hospital, né? Não era uma coisa... Eu tinha um bom comportamento, eu era tranquila, conversava com todo mundo, né? Porque eu sei que é isso, né? Quanto mais a gente tem afetividade com o povo do hospital, a gente tem um tratamento, né? Eu sei disso, entendia isso. Mas ela não gostava de mim mesmo e fica pessoal. A gente sente que é uma pessoalidade. Aí alguém diz, não, mas essa enfermeira é meio ruim. Né? Tá, sabe? Será? Então, eu, uma mulher que sempre pensa as conexões com o racismo, não consigo lidar com esse tipo de coisa sem achar que tem, né? Que tem um racismo embrenhado. Então, acho que a gente pode falar medicamente sobre a saúde da população negra, mas eu acho que a saúde da população negra está nesse lugar, sabe? São corpos. E aí, sim, todos nós somos corpos a serem tratados, não é isso? Sim. Negros, brancos. Exato. Não, né? Exato. Somos corpos a serem tratados. Principalmente no hospital, né? Tá ali, né? Embranhado. Tem uma família, aí começa. Tem a família. E aí é isso, família preta, numerosa, barulhenta, tem comportamento, não sei o quê. São agressivos, são barreiras, né? Exato. E aí começa todos esses estereótipos. Daqui a pouco querem o pai de santo aqui. Não, isso não vai rolar. Aí daqui a pouco vem o padre do hospital. A gente poderia fazer uma oração. Não, padre, muito obrigado.
Não, mas é só uma palavra de conforto. Não, pai. Na terceira vez, mas por que o senhor está insistindo? O senhor acha que eu não tenho os meus recursos religiosos pra esse momento, sabe? Mas daí, ouve isso, vai embora. No outro dia, volta com o mesmo discurso. Ai, Senhor. Gente, o que está acontecendo aqui? Eu não sou criança. Eu disse, tá, pode fazer. Dormi, sabe? E aí, depois, no outro dia, ele ainda disse que eu dormi por causa que ele ofertou paz para mim. É muito complicado. É muito complicado. É assim. É muito. Agora, me lembrei de um episódio que uma vez me convidaram para ir um culto. Culto. E eu, por curiosidade, fui. Uhum. Mas tendo os meus, né? E eu comecei a rir da palhaçada. Que show da Xuxa é esse, padrinho? Eu comecei a rir. E foi a pior coisa que eu fiz, porque claro, eles porque ficaram... era manifestação de alguma coisa. Eles ficaram A Maria Padilha começou a se manifestar. Que horror. Pior. Eu ria, mas eu tive que sair, né? Sim. Porque eles estavam todos em volta de mim, porque eu tava... Rindo. Tava recebendo um diabo. Diabo. Por aí, deve ser, por aí. Nina, que prazer ter com você aqui nesta conversa. Me chama sempre. Adoro conversar. Com certeza. Me dá uma palhinha daquelas cantorias. Ai, meu Deus! Uma palhinha só. Daquelas cantorias, meu Deus. Tem que me inspirar. Tem algum pedido em especial? Não. Pra Iansã, algo pra Iansã. Pra Iansã, eu tenho uma música que eu fiz pra... Vamos ver se eu me lembro. Pra Iansã. Meu Deus Te inspira. do céu! Pra Iansã, né? Ou a que tu lembrasse. Sim. Que eu lembrar. Muito bem. Eu fiz uma música para Iansã. Minha filha é de Iansã. E estudar a orixalidade das pessoas e se relacionar é como qualquer outro arquétipo, né? A gente vai elaborando. E eu sou de Oxalá. A Iansã tem um mito, né, de Iansã que é cuidadora, né, de Oxalá, né? Oxalá, nesse mito, ele é cego. E Iansã é jovem, nesse mito também muito jovem, menina, adolescente. E aí ela ficou com essa coisa de menina dos olhos de Oxalá, né? E eu percebo que a minha filha é muito meus olhos, assim. Às vezes, ela é autista, então ela tem uma fala muito resumida, assim. Então, daqui a pouco ela me vira para mim e diz umas coisas, assim, muito sérias, assim. Né? E eu percebo que isso é um olhar, né? É uma luz, assim, é uma luz. E aí eu fiz essa música. Vamos ver se eu agora me lembrei. Essa menina, quando dança, tudo traz. Essa menina roda como uma mulher. É gira e dança, borboleta, búfala, ou tanto faz que seja sempre. Oiá, oiá, eparrei. Vamos de novo. Essa menina, quando dança, tudo faz. Essa menina roda como uma mulher. Borboleta, búfala, ou tanto faz que seja sempre. Oiá, oiá, eparrei. Oiá, oiá, dança pra alegrar. Oiá, oiá, menina dos olhos de Oxalá. Oiá, oiá, dança pra alegrar. Oiá, oiá, menina dos olhos de Oxalá. Essa menina, quando dança, tudo faz. Essa menina roda como uma mulher. Borboleta ou búfala, ou tanto faz que seja sempre. Oiá, oiá, eparrei. Oiá, oiá, dança pra alegrar. Oiá, oiá, menina dos olhos de Oxalá. Oiá, oiá, dança pra alegrar. Oiá, oiá, menina dos olhos de Oxalá. Oiá, oiá, oi amigo do, oi amigo do, sapata amigo do. Oiá, oiá, oi amigo do,
Oi, amigo do sapato, amigo do... Epa, aí. Epa, é. Ai, Nina, muito obrigada. Obrigada. Foi adorável. Eu que agradeço. Eu adoro conversar. Adoro. Eu nem sempre feito um microfone com uma água, né? Mas um sambinha no fundo e uma selva também. Ai, é isso aí. Terminamos. Ai, Nina. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Vozes Negras, onde construímos juntos reflexões e diálogos fundamentais para a saúde da população negra, promovendo a educação permanente e ampliando a voz da saúde coletiva. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados e convidadas que compartilharam seus conhecimentos, experiências e inspirações. Sua contribuição fortalece este espaço de aprendizado e transformação. E, é claro, o nosso agradecimento em especial a você que nos escuta e participa dessa jornada. Sua presença é essencial para ampliarmos este movimento em direção a uma sociedade mais equitativa e consciente. Quero agradecer também a minha professora Violeta Aguiar, no qual me apoiou em toda a trajetória, o PPG Ensino na Saúde, vinculado ao URGS, e ao Adjuntos, a equipe no qual está fazendo a gravação deste podcast, que eu tenho certeza que será muito especial. Muito obrigada, uma boa tarde, uma boa noite a todas, todos e todes.